pessoal! Como que vocês estão? Fala, galera, beleza? Chegou no grande dia, terça com propósito. Vamos entrando todo mundo, que hoje tem terça com propósito, uma live super bênção para te abençoar, para fechar a sua terça-feira com chave de ouro, né, amor? Verdade, verdade, gente. A gente tá aqui crendo que realmente vai ser um tempo incrível. Estávamos orando e a gente acredita que o Senhor vai restaurar e tocar muitas pessoas nesse dia que se chama hoje, né? Sim. Como diz o autor de Hebreus, hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Com certeza. Então a gente crê que realmente vai ser incrível. Vai entrando aí. Que legal que você já... Ó, vamos ver quem já entrou aqui. Bela Viana, beijo junto com o Men, Pepe Melo, minha sister, Thaís, Alisson. Que legal que você tá aqui, Amanda, Viana linda, Cunha, Edu, Jaqueline, que legal, gente. Vocês são de onde? Manda aqui pra gente de onde que você tá assistindo essa live, porque a gente tá com muita expectativa. Verdade. Silvana, mamãe. Vai entrando aí, galera. Vai entrando, vai colocando foguinho, vai ministrando. Meu pai, beijo, pai. Que legal. Também tá minha mãe lá junto. O Daniel, olha que legal. Vai entrando, entra aí, gente. Vai entrando, galera. A nossa querida Viviane Martinello. Vamos chamar aqui então eles, porque hoje essa live é com um casal que a gente ama. Verdade. E que a gente tem o privilégio, né, amor? Verdade. De ter conosco na nossa vida. Eles assim, são essenciais, são pais de destino que tem gerado em nós, né? Filhos de propósito. Amém. E eles são incríveis. Para quem não sabe, o pastor Telmo Martinello, né? Além de nos pastorear, ainda que de longe, ele foi quem celebrou o nosso casamento. Sim. Então a gente tem muita honra, a gente está um pouco nervoso aqui. A gente é muito favorecido por Deus, por ter eles em nossa vida. Verdade. Não só como pastores, mas como amigos mesmo, Verdade. né? Como pessoas que podem nos mentorear e podem nos dar um Destino, né? Vamos chamar eles aqui, só um minutinho. Aí vai disparando aí, gente. Vamos chamando. E de onde que vocês são? Coloca aqui pra gente. Olá! Oi! Olá! Seus lindos. E aí? Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Conseguimos, Thelma chegou ainda agora. Correndo. Correndo. O trânsito estava agarrado. Chega mais perto. Mas nós já tinha mandado antes de buscar. Vamos se organizar, que a gente não se organizou. Como diz o mineiro, tá agarrado. Tá tudo agarrado. E aí, o frio já chegou por aí? O frio? Não, tá calor aqui. Quente. Deixa eu pois colocar um nós pouquinho estamos- mais pra cá. Nós estamos com frio de mineiro aqui, chovendo. Então tá bem Não, frio. aqui tá bem quente ainda. Bem quente. Que bom. Gente, é um privilégio para nós ter vocês. Vocês já sabem nos bastidores, todo o nosso amor, honra a A vocês. gente sabe. Que, embora distantes, né, são pais espirituais para nós, são pastores. Para quem não sabe aí, galera, o Telmo, assim, com 3 dias de namoro, eu e a Pri, o Telmo já falou assim, aqui, deixa eu te falar, meu, que dia que você vai casar com essa menina aí? Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas Lembro. ele me mandou vários, mandou corretores me procurando para me comprar apartamento já. Uau! Eu falei, gente, esse cara tá louco. Eu nem sei quando que eu vou casar, não sei. E ele já me intimou. Então, ninguém, né, de mais honra para fazer e celebrar o nosso casamento. Né? Foi uma honra, né? Foi uma honra para mim sair aqui de Santa Catarina para ir exclusivamente para realizar o casamento de vocês. Tinha uma unção tão maravilhosa naquele dia, tinha uma graça, foi um dia de plantação e de mensagem do reino até no coração de pessoas. Foi lindo, o casamento foi lindo. Amém. Amém. E não é por nada não, mas de todos os casamentos que eu já fui, a melhor palavra e a mais linda foi a do nosso, viu, amor? O meu casamento foi o mais bonito que eu já fui. Vocês são suspeitos, né? Mas de verdade, Telmo, desde, assim, vai fazer 3 anos do nosso casamento e tem pessoas que lembram em detalhes da palavra que foi liberada Olha. por você no casamento. Que legal, que legal. Muito legal Vidas isso. foram Né? alcançadas, né? E a gente crê que hoje também vidas serão alcançadas, e é por isso que a gente fez, Amém. né,
essa live. Estamos estreando, né? O Senhor já tem nos dado uma direção há um tempo de começarmos a fazer lives, né? Terça com propósito. E ninguém melhor para estrear esse quadro que vocês, né? É uma Que honra. são mentores para nós. Glória a Deus, é uma honra estar aqui. Também apresentar vocês, para quem não conhece, pastora Viviane Martinelli e Thelma Martinello são pastores, são da Abba Pai Church em Criciúma, Santa Catarina, são casados há 19 anos. Vai fazer 20 agora esse ano. 20. Vai fazer 20 dia 3 de junho, é isso? Isso. 3 de junho. E 23 anos de namoro, não é isso mesmo? Isso. 23 Eu dei um anos jeito e de 6 pesquisar. meses. É isso aí. É isso aí. São pais da Vitória e da Bela, Uhum. que juntos caminham em algo assim, um cargo pastoral profético sobre restauração de famílias, e que a gente tenha hoje a honra de poder fazer essa live para com certeza abençoar todos vocês que estão Amém. aqui nos assistindo. É isso aí. Amém. Então, gente, para iniciar, né, a mesma live, o tema que o Senhor colocou no nosso coração é casamento de propósito, né? Uma construção diária. E não tem ninguém melhor para falar de construção do que o Thelma. Ele, assim, para quem né, conhece ele, sabe que ele não olha parede, pintura, ele preocupa sempre com os fundamentos, né? A pastora Viviane do mesmo jeito. Então, a gente quer realmente iniciar falando, né? Esse bate-papo, como vocês iniciaram. É uma curiosidade que eu acredito que de toda a galera, como é que vocês iniciaram o relacionamento de vocês? Ixi, vou deixar ele falar. Na verdade, ela me conheceu e se apaixonou. Uhum. Quando nos conhecemos, foi um processo no meu processo de conversão, no meu início, né, de conversão, e a Vivi já tinha uma caminhada no Evangelho, mas ainda não estava num processo de conversão genuíno ainda, só religião, sem necessariamente uma conversão. Então a gente se relacionou, realmente foi uma amizade, a gente se amou, se apaixonou. Ela milagrosamente me achou lindo, eu não sei, eu orei por visão, mas ela ainda não foi curada. Então o nosso processo foi muito comum, muito como muita gente. A gente teve, como foi no início da minha conversão, a gente teve alguns momentos de imaturidade, não soube lidar, não soube conduzir. Mas a única coisa que tinha uma certeza no nosso coração é que a gente amava a Deus e que nós queríamos ficar juntos. Isso não tinha dúvida. A gente queria ficar velhinho junto, queria ter filhos. Desde o início a gente sonhava em filhos. Então, assim, nosso relacionamento foi muito romântico no sentido de apaixonado um pelo outro, mas nada romântico na construção. Porque uma construção, ela é mais fácil quando o terreno está limpo. Mas quando o terreno já tem algo construído, o processo é muito maior, porque tem que ocorrer primeiro uma desconstrução. E foi isso que Deus fez quando o povo saiu do Egito, né? Eles iam habitar uma terra que estava habitada por muitos inimigos, né? Eles iam conquistar uma terra que não estava vazia, mas que tinha muitos inimigos para ser arrancados. E eu acho que esse é o terreno do relacionamento. Cada um vem da sua casa com várias feridas, eu tenho ministrado muito sobre isso, com raízes, né? Às vezes reproduzem o relacionamento dos pais, e é uma terra que precisa ser arrancada dos inimigos, né? Arrancada esses vícios, essas raízes mesmo de iniquidade, e raízes de relacionamentos, vícios errados. E quando a gente se conheceu, eu digo assim, que a gente não é um caso a ser estudado. A gente é pura graça de Deus, porque eu era religiosa, só ia na igreja, não tinha relacionamento com Deus nenhum, né? E o Thelma era catequista da igreja católica, ele era bem envolvido, e até a família dele muito católica, a irmã dele já estava num convento na época. Ele tem uma tia, né, que é madre, até hoje, madre superior, tudo. Então a família é muito católica, e a minha família da outra parte, com avós pastores, totalmente diferente, né? E quando a gente se viu a primeira vez, foi o que eu acredito que toda mulher procura num homem, é a questão da proteção, de se sentir protegida e amada. E eu lembro que eu fui numa formatura, ele estava nessa formatura, e tinha uma pessoa me incomodando nessa formatura. De repente ele chegou e falou: olha,
ela é minha namorada, você pode sair daqui, eu tô com ela. E aí ele falou assim pra mim, falei isso só pra ele sair e pra te proteger. Acabou, né? Galanteador. Acabou pra qualquer pessoa no mundo. Me apaixonei, né? Aqueles milhões de coraçõezinhos saíram. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele também não bebia, né? Ele não tinha não bebia bebida alcoólica. Quando eu conheci ele, ele estava tomando suquita. E aí, tanto que os meninos da igreja agora pegam no pé, né? Tudo andando com suquita na mão. E aí ele tomando suquita, eu falei, poxa, ele não bebe. Ele não bebe, porque eu tive um pai alcoólatra, então eu queria fugir de homens que tinham vício da bebida. E ali a gente começou uma história linda, né? Nesse processo ele se converteu primeiro do que eu. E quando ele se converteu, eu descobri que eu não era convertida, né, amor? Daí foi um processo de construção, que eu estava falando, né, da construção, só que precisou desconstruir primeiro. É interessante que José, quando ele tem o seu primeiro filho, Manassés, ele fala, quando o filho nasce, ele dá um nome, ele fala, olha, porque o Senhor, eu me esqueci da casa de meu pai. José, é como se ele estivesse dizendo, nasceu meu filho, eu vou começar uma nova história e eu preciso deixar coisas do meu pai. E assim como Abraão recebeu a palavra, né, sai da tua terra, parentela e da casa do seu pai. Num relacionamento é muito importante nós deixarmos a casa do nosso pai. Quando fala deixar a casa do pai, nós devemos trazer, sim, os princípios de honra, os princípios de honestidade, de caráter, muitas vezes o bom sobrenome, ok? Ok, mas aquilo que vai atrapalhar o objetivo da live, o casamento com o propósito, aquilo que vai atrapalhar o propósito, não pode vir. Então, deixar as tristezas da casa do pai, as angústias da casa do pai, as depressões, as feridas, as mágoas, os abusos, qualquer coisa que houve na casa do pai é fundamental deixar, porque se não deixar, você traz junto. E aí constrói em cima de algo construído. Bom, quem trabalha com construção vai entender o que eu estou dizendo. Quando você constrói em cima de algo, você não fundamenta na rocha, você não bate estaca, você não tem fundação. O vento, a tempestade vai vir, e a palavra diz que vem, e aí o casamento não suporta. Por isso que o casamento é construído diariamente, num processo de desconstrução, de saída da casa do pai, deixa a terra, parentela e casa do pai, e construção no reino. A construção do reino é renúncia, né? Eu falo para a Vivi, a gente fala sempre que o casamento é um lugar de morte. É um lugar de morte do eu, das minhas vontades. É um lugar de... Só que, ao mesmo tempo, como a semente morre ela da vida, o casamento é um lugar de vida. É um paradoxo incrível. Você morre, mas você vive. Não tem lugar melhor para viver. Então, eu acredito nessa construção, nessa desconstrução e essa construção, que é um processo diário, esse casamento perfeito, bonitinho, que a gente pinta até para os nossos irmãos crentes que estão convertidos. E não existe essa coisa melódica e novelesca, e não existe. O que existe é uma realidade de renúncia, de aprendizados, de pedidos de perdão. Sim. Pedido de perdão e pedido de perdão e perdão e pedido de perdão. Muitos presentes, né, Theo? E perdoar. E presentes e perdão. Vou tirar aqui os comentários só por enquanto, para vocês ficarem mais... Tá. Mas, olha, nesses 2 anos e meio de casamento, o Theo, em especial, ele nos ensina muito sobre a questão da construção, sobre os fundamentos, sobre os alicerces. E, puxando esse gancho, assim, quais, na concepção de vocês, claro, e na experiência, naquilo que Jesus tem ministrado e tem inspirado vocês, quais ferramentas principais que vocês diriam que são fundamentais para um casamento de propósito? Posso falar? Pode, amor. Para ter um casamento de propósito, precisa ser uma pessoa de propósito. Né? Uau! Eu digo que Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Então, para um casamento ter propósito, tem que ter 2 pessoas de propósito ali, né? Para mim, isso é o primeiro, né? E todos nós somos pessoas de propósito. Mas a gente vai perceber que você só descobre o seu propósito quando você caminha com Deus. Então, eu digo que o nosso casamento passou por um abalo, né? Em 2002. A gente ficou separado 4 meses.
E eu lembro que o nosso casamento só foi restaurado porque eu entrei num processo de restauração e me converti. Né? O Telmo já era convertido, mas ainda com algumas coisas serem arrancadas. E eu precisava ter meu coração capturado por Jesus. Quando eu entrei nesse lugar, eu nasci de novo. E quando você nasce de novo, a sua vida ela vai para um outro caminho. É uma conversão mesmo, uma mudança de caminho, né? Uhum. E quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu acredito que eu comecei a descobrir o meu propósito. O Telmo começou a descobrir o propósito dele e a gente começou a entender, então, o propósito do nosso casamento. Uma coisa que foi muito linda que aconteceu com a gente foi que todas as vezes que nós recebíamos uma palavra profética, aquela pessoa sempre falava uma palavra profética para nós dois juntos. Né? Sempre sinalizava. Eu lembro de Sei bem Judson, como é isso. chamava os dois. Se eu estava sozinha, cadê o seu marido? Aí vinha o Telmo. Se ele estava sozinho, cadê a sua esposa? E a palavra sempre era para nós dois juntos. Então, nós crescemos juntos espiritualmente. Eu acho tão lindo que Deus nos alinhou. Então, acho que um dos pilares, Pri, assim, para ter um casamento de propósito, é ter o alinhamento espiritual, sabe? Quando os dois falam a mesma língua, né? Quando os dois têm um coração alinhado ao propósito do céu. Então, Deus restaurou os nossos propósitos, mas Deus uniu os nossos propósitos nele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que forte. Isso. E, na verdade, a gente Deu? acredita. Sim. Tá travando. Tá me ouvindo Voltou? agora? Voltou? Ó, tá travando agora. De vocês travou. Voltou agora? Agora tá voltando. Tá voltando. Amém. Em Tá nome de travada a Jesus. imagem. Isso, tá travando. Em nome de Jesus, destrava aí agora. Agora deu. Agora deu. É isso aí. Mas, assim, é realmente um casamento de propósito e a gente acaba descobrindo que, na verdade, não é um casamento a dois, né? É um casamento a três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eu me lembro, assim, bem recém-casado mesmo, porque foi bem desafiador para nós, né? Cada um na sua cultura e a gente entrando, pegando um gancho bem no Telmo, né? Eu também sou sanguíneo hemorrágico, né? Vou de 0 a 100 em 1 minuto e a Pri toda melancólica, né? E, enfim. Com personalidade diferente. Isso, e eu me lembro assim que muitas vezes eu gritava, ainda tô na luta, tô aprendendo, mas melhorei muito. E eu me lembro de um dia, né, ter errado com a Priscila, ter pegado até no braço dela, né? Eu me envergonho muito disso. Eu liguei pro Telmo desesperado, Telmo, pelo amor de Deus, eu fiz isso. E a Priscila, ele falou assim, deixa eu falar com a Priscila. E aí a Pri, né, tava emborrada, não quis falar com ele. E eu me lembro que ele me falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você errou, corre para Jesus. Mas eu tô brigado com ela. Mas você também brigou com Jesus, porque quando você fere a sua esposa, você está ferindo Jesus, né? E aquilo foi um ensinamento incrível para as nossas vidas e a gente entendeu que realmente é um cordão de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade. E a gente precisa realmente ter Jesus, né? Eu me lembro que nesse tempo também eu estava buscando o Senhor e falando, Deus, por que eu estou assim, desse jeito? Muitas coisas vieram para fora, né? Com a questão do casamento. Nos revela, né? Não nos transforma, nos revela. Verdade. O casamento tem o poder de transbordar quem nós somos, né? Tudo de bom e de ruim. E eu lembro que, parando para buscar o Senhor me disse, vocês estão como José e Maria, esqueceram Jesus no templo, volta lá e busca ele. Eu não quero que vocês apenas cultuem Jesus no templo, tragam ele para a vida cotidiana de vocês. E eu acho que que a gente tem tentado fazer e que é um válido, né, para todo mundo que está aqui, é trazer Jesus para todas as áreas da nossa vida. Porque como ele mesmo disse, né, sem mim nada podeis fazer. Uhum. E é isso, assim, né, que a gente acredita. E nesse trabalhar da fundação é interessante que Paulo fala aos Coríntios que nós somos como lavoura, né? Lavoura do Senhor e edifício. Duas comparações do mesmo versículo, edifício e lavoura. Tanto a lavoura quanto o edifício tem o mesmo princípio para construção ou para plantação, que é a limpeza do terreno. Então, antes de construir ou antes de plantar, é necessário a limpeza, tirar pedras e passar o arado ou a patrola. Alguma coisa vai cavar nessa terra para tirar o que deve ser tirado. Então, o processo do casamento é um processo de expor, vocês colocaram aí, o que é bom e ruim vem para fora. Quando vem, nós temos que ser maduros o bastante
para compreender que é o próprio Senhor agindo. Deus age nessas coisas para nos tratar, trabalhar, para nos fazer melhor. Melhor marido, melhor cristão, melhor filho. Então, o processo de construção, ele fere mesmo. Ele fere, é como um arado passando na terra mesmo. Então, às vezes, Deus nos fere com o propósito de não nos deixar sangrando, mas nos curar. Primeiro, para se tornar uma bênção na vida de alguém, porque quem tem uma cicatriz tem autoridade para curar outros e consolar outros. Segundo, para nos amadurecer, porque o sofrimento nos amadurece, a pressão nos amadurece. Então, com o tempo, você vai vendo que tem coisas que não vale a pena. Você vai aprendendo que não vale a pena brigar por coisas que a gente brigava. Discutir por coisas que discutia. E por que você aprendeu? Porque você sofreu quando fez isso. Você perdeu. Alguns perdem, alguns não conseguem nem ter a possibilidade de recuperar. E lamentam isso, né, até hoje. Conheço muita gente que perderam a primeira aliança e dariam tudo para voltar lá. Onde exatamente perderam? Por quê? Não deu tempo de corrigir. Quem está com o seu casamento e está amadurecendo, está corrigindo o tempo todo. Casamento é um lugar de cura. Você, ao mesmo tempo que você pode ser ferido ali, você é curado ali também. Verdade. Então, eu acredito muito nessa fundação. Casamento é um lugar maravilhoso. É um lugar onde não existe revelação de Deus e Jesus é a noiva melhor do que dentro do casamento, do propósito. Maravilhoso. É isso aí, não existe lugar melhor. É isso mesmo. E assim, uma frase, né, que ficou sempre no nosso coração, foi até uma que você disse no nosso casamento, que de Martim Lutero, né? 1 ano de casamento me santificou mais do que vários anos de monastério. Né? E eu sempre, tanto eu quanto a Priscila, sempre fomos fominhas de Deus, sempre estivemos em congresso, conferência, eram os primeiros a estar lá babando no chão, mas eu posso dizer que nada disso tem nos transformado mais do que essa vida, né, a dois. E é tão incrível, né? O Senhor tem ministrado no nosso coração que, até pelo que o Senhor, né, tem nos dado, por trabalharmos com a questão profética, sempre que Deus queria falar algo, né, não sei quantos já perceberam isso, ele usava a vida sentimental do profeta. No caso de Jeremias, ele ficou solteiro, não pôde casar. Ezequiel ficou viúvo para profetizar que Israel ficaria daquele jeito. Oséias se casou com uma prostituta. Então, acho que o nosso casamento realmente precisa encarnar a mensagem de que Jesus é o perfeito noivo que vem buscar uma noiva, né? Lavada, remida. E é isso que a gente acredita. Nós precisamos, mais do que nunca, profetizar através do nosso casamento, né? É isso. A sociedade, ela precisa observar uma família curada, né? Porque uma família curada cura, né? Eu estava ainda falando com o Telmo, há umas semanas atrás a gente estava conversando sobre um assunto aqui em casa, falando sobre raízes familiares, sobre heranças, né, paternas e maternas. Eu ministrei sobre isso na reunião de mulheres e isso foi muito forte, mexeu muito. E antes de eu ministrar, Deus mexeu primeiro na nossa casa. É engraçado que quando você caminha não num estereotipo pastoral falso, quando você não encarna um personagem e vai lá pregar algo, mas quando você vive essa mensagem, quando você se permite ser atingido por ela, você diz assim, Deus, eu quero viver essa verdade. Muitas das palavras que nascem, né, amor, tanto nos cultos como as minhas palavras também, nascem do nosso laboratório chamado família, né? Que Deus, ele faz funcionar conosco, a própria restauração do nosso casamento. Outro dia eu estava assim, falando, Deus, porque fica não é que fica feridas, fica cicatrizes, né? E eu estava assim, Deus, por que tem essa cicatriz aqui? Não queria que tivesse. E a gente às vezes pensa, por que isso? E Deus falou assim, mas essa cicatriz tem sarado muitas pessoas que estão agora felizes, tem dado esperança, né? E eu lembro que quando eu estava nesses questionamentos, quando eu dirijo, né, eu sempre estou assim, falando muito com Deus, quando eu estou dirigindo sozinha no carro, aproveito esse tempo. E um dia eu estava passando perto da aba Pai, assim, estava chegando e estava falando justamente com Deus sobre isso, falando, Deus, por que o Senhor permitiu essa cicatriz, né, no nosso casamento? Não precisava ter nos separado e tal. E aí Deus falou assim comigo muito claro, quando o diabo intentou contra vocês, não era o casamento de vocês que ele queria.
Daí Deus, eu passei na hora na frente da Abba Pai, era isso aqui que ele queria. Ele queria destruir, né, a igreja, destruir os propósitos, destruir vidas. Então, o diabo, ele não está só atrás de casamentos, ele está atrás do que um casamento pode gerar, entendeu? Ele está atrás do que um casamento pode fazer na vida de uma criança, na vida de uma família, né? De onde nós estamos inseridos. E eu digo que casamentos curados curam, né? Pessoas curadas curam. Então, isso é muito forte dentro de mim, essa mensagem, né, que o casamento passa de vida e de liberdade. Verdade. E Vivi, uma pergunta específica para você e o Jânio vai fazer uma específica para o Thelma. Você até comentou uma frase que você também fala muito nas suas ministrações, que realmente Deus, ele não restaura casamento, ele restaura pessoas. Sim. E como se dá essa restauração dentro do matrimônio, do seio familiar? Tá. Como que acontece essa restauração? Eu acho que essa restauração acontece no mesmo processo da ostra, sabe? Comigo foi assim, então eu vou falar daquilo que eu vivi. Deus sempre permitia que um grão de areia entrasse dentro da ostra para que ela liberasse uma substância que encapsulasse aquela protetiva, para cobrir aquela ferida, porque a areia vinha para ferir, para trazer um machucado, mas a pérola liberava uma substância. Então, no meu casamento, todas as vezes que algo me feria, né, o único lugar que eu tinha apoio era na presença de Deus. Porque se eu fosse ligar para minha mãe, ela ia concordar comigo, ia dizer que o Thelma estava super errado e eu estava certa. E ela ia ficar ainda magoada, porque dali depois 4, 3 dias nós íamos estar bem, mas ela ainda ia ficar magoada, porque ela é mãe e é natural que ela ia ficar triste. Se eu contasse para as minhas amigas, eu ia expor o meu marido, ia trazer vergonha sobre ele. E a Bíblia fala que a mulher, ela pode ser um podridão para os ossos do marido, ela pode ser uma vergonha, e eu não queria ser essa vergonha. Então, te dou uma dica, você que está ouvindo aqui a live, cuide para quem você abre as questões difíceis do seu casamento, sabe? Cuide para quem você abre o seu coração, não exponha o seu marido em rodas de conversa, não exponha a sua intimidade, guarde, porque tudo que é guardado, tudo que é escondido é precioso, e tudo que é exposto perde valor. Então, não perca o valor do seu casamento, né, do seu relacionamento. Às vezes eu vejo mulheres fazendo brincadeiras na intimidade dos dois, numa roda de mulheres, seja na igreja, em qualquer lugar. Isso é muito triste, desvaloriza, sabe? Eu acho que entra num descrédito o casal, brinca com algo tão lindo que é a intimidade do casal, né? Que não deveria ser usada dessa forma. Enfim, então todas as vezes que a gente tinha um embate, algo que me machucava, eu tenho um temperamento muito forte, né? E eu muito mimada pela minha mãe, né? Qualquer palavra era uma palavra gigantesca. As histórias eu ia para a sala da minha casa, eu me curvava na presença de Deus e eu pedia: Deus, eu tô aqui, trato meu coração, cuida de mim, das minhas emoções, me ajuda. É eu que tô errada, Deus. É eu que preciso mudar, Senhor. O que eu posso fazer amanhã para isso, para melhorar? Enfim, eu acho que a presença de Deus foi esse lugar na minha vida, sabe? Que construiu, que me levou a entender que o casamento, ele... Como é que é a pergunta mesmo? Só me repete. Como que se dá essa restauração de você individual dentro do casamento? Foi assim, porque é engraçado que essas areias, esses machucados, eles iam... Sabe, uma coisa que eu aprendi também, que a televisão, ela discipula. Qualquer coisa que você passa horas assistindo te discipula. Então, eu sempre digo, não tome só cuidado com quem você anda e caminha, mas tome cuidado com o que você vê, com o que você assiste. Isso discipula você. E eu lembro que naquela época que a gente voltou, nosso relacionamento, e que eu me converti, uma das coisas que Deus arrancou de mim foi a televisão. Deus falou assim: você vai parar de ver televisão por 1 ano. E aí eu não sabia que a televisão me discipulava, que aqueles filmes... Então a minha mente estava totalmente doutrinada por coisas que não existiam, sabe? Por situações que não era do coração de Deus. E quando eu comecei a ir para a palavra, ler livros, ir para esse lugar, né, como uma ostra, e permitir que Deus transformasse as dores em pérolas, em coisas preciosas, eu entendi que a restauração de uma mulher dentro do casamento acontece assim. Às vezes, através das feridas, nós somos transformadas e curadas e com muita sabedoria. Para terminar, uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma mulher dentro da sua casa, ela perder autoridade na palavra dela. Porque quando a mulher fala muito, ela perde autoridade, ela é uma goteira.
Então, uma coisa que eu sempre pedi para Deus foi: Deus, me dá as palavras certas, nas horas certas, para conseguir promover cura e restauração ao invés de ira, né, amor? Porque o homem não gosta de se sentir controlado e muito menos, né, desonrado. Então, às vezes a gente, como é mulher, a gente vê as coisas um pouco mais na frente. Deus me dá sabedoria para avisar esse homem de algumas coisas que o Senhor me mostra com o meu radar, né, amor? É verdade. Então, agora eu vou fazer uma pergunta direto para o Telmo. Assim, né, por conhecermos vocês e até nas ministrações isso fica bem claro. Você foi um homem que realmente construiu muito, né, a sua esposa. Hoje, ele até brinca que as pessoas chegam e falam assim: eu quero tirar foto com a Vivi, você pode tirar foto para mim? E ele se torna o fotógrafo e ela, né, que ele construiu, ela é esse objeto. E é tão legal porque isso me inspira muito. Você não tem disputa, não tem nada disso, você sabe o seu lugar. Isso é realmente muito incrível. E eu lembro que de uma das maneiras que, quando, né, assim, bem lá no meu período de noivado, quando você estava, né, discipulando, quando eu te ligava, você me falou uma chave uma vez que eu nunca mais esqueci. Até hoje a gente traz isso para a nossa vida a dois, que é o jejum pela esposa, né, pelo companheiro. E você, sendo um homem de propósito, quais foram as ferramentas em você que fizeram da Vivi uma mulher de propósito? Bom, eu acho que o meu mentor, o meu mestre Jesus, ele foi a grande inspiração para mim, querer que a Vivi seja como a igreja de Jesus, o próprio Jesus está trabalhando para que ela seja. Eu olho para a Vivi e tento, né, naturalmente fazer ela florescer, entendendo que esse é o meu lugar. Quando Jesus morre na cruz, é interessante, ele sofre toda a dor da cruz. Mas um homem de Deus, um homem de propósito, ele sofre a dor da cruz, mas destila graça e perdão. Lá da cruz, ele sendo pregado, ele prega. O que é um homem de propósito que sabe para onde está indo? Ele absorve os impactos necessários, mas transmite para a noiva, para aquele que ela protege, graça. Então, o que Deus começou a trabalhar na minha vida? O teu propósito é protegê-la e gerar nela um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente claro, um ambiente alegre, para que ela possa florescer. Eu li um livro, um artigo que eu achei interessante, um testemunho de um homem que pegou um musgo, um pedaço de madeira, um musgo, algo assim, e pegou no alto de uma montanha fria, e ele trouxe para casa. Esse pedaço de musgo ficou lá na varanda, e passou alguns dias, começou a soltar folhas e flores lindas, e aquele pedaço de musgo virou um mini arbusto de tantas flores e folhas, coisa maravilhosa. O que aconteceu? Esse musgo tinha sementes dentro dele, só que ele estava num lugar frio, um lugar escuro, um lugar de domínio, de manipulação, e não era um lugar saudável. Quando ele desceu para um ambiente claro, saudável, com oxigênio, com luz, com sol, ele soltou as suas sementes. Eu digo que a mulher é esse musgo, que o homem se ele conseguir gerar um ambiente seguro, claro, saudável, ambiente de fidelidade, aonde o seu coração é da sua mulher, aonde antes de eu pecar contra ela, eu vou pecar contra o meu Senhor. Esse ambiente vai gerar nela a capacidade de ela florescer. Então, na verdade, a Viviane sempre foi o que ela é. Só que estava escondida debaixo de uma paternidade não resolvida, estava escondida debaixo, às vezes, de um ambiente de gritos, de um ambiente de desprezo, num ambiente frio, num ambiente sem luz. E quando eu me converti, comecei a entender esse lugar de Cristo na minha vida, eu falei, bom, se é assim que Cristo deve tratar a igreja, então é assim que eu devo tratar a Vivi. Então eu comecei a entender o meu lugar de Boaz, de remidor,
de alguém que coloca as espigas, que deixa, que é graça, né? Olha, deixa espigas para trás, é graça. Não esse lugar de absorver impacto e liberar graça. Eu ministrei, até acho que vai sair no YouTube hoje, uma palavra para os homens: acabe com Acabe. Glória a Deus. E uma das coisas que eu coloquei ali do Acabe com Acabe é que Acabe, ele é um homem que ele traz de fora, ele ficou triste porque Nabote não vendeu a vinha, ele traz para casa uma dorzinha particular, ele ficou magoadinho, e ele traz para casa a dor dele. Um homem de caráter, um homem de propósito, ele não traz para casa, ele absorve. O impacto bate nele, ele amortece isso e derrama graça. Porque é assim que Jesus fez. Então, esse princípio de absorver impactos e liberar graça, eu estou aprendendo, né? Eu não cheguei no lugar que eu acredito que devo estar. Eu acho que eu não sou o grande boss que deveria ser ainda. Eu acho que eu estou longe de ser parecido com o meu mestre Jesus. Mas esse é o farol, esse é o alvo. E eu acredito que, vendo ela assim, né, sempre foi a Vivi do Telmo, né, a esposa do Telmo. Sempre foi assim. Agora eu sou o marido da Vivi. Então a gente vai. Então ela tem mais visualizações do que eu no canal. Então, e tudo isso para mim é uma grande alegria. Porque, veja bem, se Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e Jesus está dizendo isso, afirmando que ele vai protegê-la, se eu estou conseguindo proteger ela para que ela floresça, eu estou, pelo menos, no caminho certo. Glória a Deus. Glória a Deus. É incrível isso, né? E olhando assim para a palavra, né? Efésios fala que para santificá-la com o lavar da palavra, né? E quando a gente vai para o original ali, essa palavra não é a palavra... lá no original está a palavra logos, ou seja, a palavra falada, né? Deus deu ao homem esse poder de realmente encorajar e de liberar, de transformar, de tornar a mulher magnífica através da palavra. E foi até algo, né, que na nossa vida 2 o Senhor ministrou muito. Porque quando a gente olha lá para a história dos patriarcas, Deus primeiro muda a identidade de Abraão. E a partir da identidade de Abraão, Deus muda a identidade de Sara, né? Antes era Abrão e Sarai. Aí Deus transforma Abraão e Sara. E Isaac era um homem de oração. A Bíblia fala que quando Rebeca chegou, né, na vida dele, ele estava orando. Depois fala que ele orou 20 anos por Rebeca. E é tão incrível, não sei quantos já pararam para pensar nisso, mas a primeira mulher que invoca o nome do Senhor na Bíblia é Rebeca. A Bíblia nos diz que os meninos estavam brigando dentro dela e ela consulta o Senhor. Porque ela tinha um homem de oração, ela se tornou uma mulher que consultava a Deus. Como também é verdade na vida de Jacó. Jacó era ladrão, né, usurpador. E por causa disso, Raquel, a esposa dele, tornou esse padrão, escondeu os ídolos da casa dela, dos pais, se tornou uma ladra, né? Então, realmente, o homem é esse espelho para a mulher, né? Ah, meu Deus, nos dá graça de chegar nesse lugar. Poxa, Nilson, eu queria indicar um livro, já que tem falando sobre casamento, relacionamento, um livro que nos ajudou muito. Acho que a gente tem que também indicar as ferramentas, né? Claro. E eu queria indicar um livro do Cote, que é esse aqui, ó, Avivamento do Odre Novo. Se você tá aí, pode tirar um print, tá? Ó, o Avivamento do Odre Novo. Esse livro aqui é maravilhoso. O meu tá todo rabiscado, porque ele me ajudou demais. Assim, tem questões aqui muito importantes. Então, para relacionamento, para família, para crescimento pessoal, às vezes nem é casado, mas é um livro maravilhoso para você estudar e ter de cabeceira. Amém. Verdade. Como é valioso a gente poder estar aqui aprendendo lições valiosas, né? Porque às vezes a gente tem algum conflito interno no relacionamento, no casamento, e o escape, a primeira válvula de escape que a gente vai em outros meios, nos pais, ou então num amigo, ou então qualquer outra coisa que não é Deus. E aí a gente acaba optando por escolhas que, como o Telmo disse no início, talvez
seja irreversível, né? Às vezes a gente quer voltar, mas não tem como mais voltar. E como é precioso a gente poder se lançar em Jesus e nele a gente encontra chaves que nos destrava e que nos aproxima e que a gente é curado e que através das cicatrizes possa gerar cura, restauração, Amém. transformação para a vida de outros. E para a gente finalizar essa live, tem algumas perguntinhas aqui que o pessoal tá mandando demais. Eu posso abrir algumas para a gente responder? Pode. Pode. Vou escolher algumas aqui. Deixa eu ver. Seja boazinha, Pri. Ó, dá um desânimo quando o esposo não quer mais voltar para a casa do Senhor. Espiritualmente está morto. Eu O entendo. que fazer? Quer responder essa? Pode ser? responder? Pode responder. Eu acredito que esse problema da questão do marido convertido é um problema que muitas mulheres enfrentam, né? Do marido que não vai na igreja e tudo. Sabe o que eu digo? Celebre o seu marido do jeito que ele é, sabe? Ame ele do jeito que ele é. E Deus vai te honrar, entendeu? Voltou? Voltei. Deus vai te honrar. Ame ele. Não, olha, uma coisa que a Bíblia diz que a mulher ganha o marido calada. Esse marido que não conhece o Senhor, ela ganha calada, né? Então, ame o seu marido do jeito que ele é, busque ao Senhor por ele, mas nunca diga para ele ler a Bíblia, para ele orar. Por favor. Não deixe ele criar asco, né? E seja um testemunho dentro da sua casa, não de uma mulher religiosa. Oh, meu Deus. Não uma mulher parecida com a sua denominação, mas de uma mulher parecida com Jesus. E Jesus era gente. Jesus era gente. Seja gente do lado do seu marido. Ame seu marido. Interessante pontual que a Bíblia falou, que a mulher que o marido não é crente, ou seja, ele não está no Senhor, está morto. Foi a questão colocada, né, pela Rosana. Tudo bem, há um desânimo, mas aí esse lugar dela é no Senhor, é para realmente ficar calada e ouvir a Deus para poder falar aquilo que Deus queira que ela fale, certo? Então, estamos aí? Vocês sumiram e porque eu voltaram? tô tentando tirar essa caixinha aqui e não tô conseguindo. Mas aqui, eu acho que é. Vamos. Deixa essa caixinha aí, tenta aí, vai lá. Continua. Deixa a caixinha, vamos lá. Então, só que tem um detalhe interessante. Esse texto fala que quando o marido não é cristão, ele não está no Senhor, ok? Quando o marido está no Senhor e ele é cristão, o princípio não é o silêncio. É falar. Então, muitas vezes, a mulher se cala querendo ganhar o marido não cristão, ok? Mas o marido cristão, não. Por que que eu digo isso? Pelo princípio da submissão. Qual é o princípio da submissão? Eu vou usar como um exemplo. Quando um sargento da Polícia Militar, junto com um cabo da Polícia Militar, sobe um morro, né, para pacificação de um morro. Os dois sobem, quem está com a missão? É o sargento, ok? O cabo está na submissão. Ele é submisso à autoridade do sargento. Tranquilo até aí? Ok. Os dois estão subindo. Aí o sargento pegou um caminho que o cabo observou que esse sargento vai ser alvejado, ele vai ser atacado. O cabo observou. Esse cabo deve falar ou não deve falar? Claro que tem que falar. Por que que ele deve falar? Porque ele está submisso. Então, estar submisso a uma missão tem que falar quando o outro está perdido na missão. Então, às vezes, o marido crente está perdido na missão dele, essa mulher, com muita sabedoria, deve falar. Ela deve chamar assim, olha, amor, você não está observando. Eu estou observando uma coisa que você não está vendo. Se ele for turrão, ele vai bater ali na frente, vai tomar um tiro, vai para o hospital, vai aprender, na marra. Mas se ele for sábio, como disse o pastor Juscelio, né? Se você não ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Então, o princípio de ouvir e não ouvir está se o marido é cristão ou não é cristão. Então, se o marido tem um propósito, está numa missão, a mulher é submissão, porque ela está junto na missão dele. Agora, se o marido está sem missão, uma mulher não vai ficar na submissão, ela vai no silêncio. Vai para Deus, porque Deus tem uma missão para ela. Então, se o marido não tem uma missão, Deus tem uma missão para ela. E Deus vai dar graça para ela, até para ela, eu digo assim, que a mulher deve ficar calada na questão de querer catequizar o marido, né? Querer converter o marido. Essa não é a sua função. É que através do seu testemunho, não das suas palavras, ele possa querer o Senhor, né?
Então, eu te encorajaria, né? Essa pessoa que fez essa pergunta, e há muitas mulheres que passam por essa situação, é essa, é correr para Deus. Amém, amém, Amém. glória a Deus. E assim, ainda falando a respeito de edificação, a gente acredita, né? A Bíblia fala lá em Hebreus que Deus, ele é o alicerce, né? O Senhor é o arquiteto e é o alicerce dessa casa, né? Deus deu poder para a mulher de ser a edificadora, então a gente acredita que a mulher seja a parede, as paredes dessa casa, e o homem é a cobertura, né? O homem é aí o telhado. E a Vivi disse que da mulher rixosa, que é como goteira. E um dia o Senhor falou isso comigo, que muitas vezes a mulher só é rixosa, só é goteira, porque o telhado está com problema no telhado. Só tem goteira quando tem um problema no telhado. Então, muitas mulheres, claro que isso não justifica, né? Mas por trás de toda mulher rixosa, né? Até por causa que a gente, trabalhando com aconselhamento, a gente vê muito isso, tem um homem frouxo, que não tem um Acabe gospel. Tem um Acabe gospel, né? Então, realmente, o Senhor quer que a gente se posicione. Eu acredito que o posicionamento de um homem, mais do que nunca, sara uma mulher. Porque quando Deus vai, quando os anjos chegam na tenda ali de Abraão, ele não pergunta da incredulidade de Sara para Sara, mas ele pergunta para Abraão. Porque se a minha mulher é crente ou não, depende de mim, né? Quando Eva levou Adão ao pecado, né? Deus pergunta para Adão. Então, realmente, Deus quer um posicionamento do sacerdote, né? Acabe com Acabe. Acabe com os Acabes. Mas só mais uma pergunta. Thelma e Vivi foram os primeiros namorados ou também passaram por um processo de restauração na área sentimental? Como assim? E agora? Eu acho que se a gente foi o meu primeiro namorado. Não, nós viemos de outros namoros. De histórias. Aliás, histórias não, né? Aventuras. Não, na verdade, eu fui a tua primeira namorada. Ela ama esse lugar, Thelma, eu já vi. Vamos eu fui a primeira que ele levou em casa, então eu sou a primeira namorada oficial. O resto O resto foi aventuras. Essa é a única história que eu tenho. Ai, que bom. Consegui tirar essa caixinha agora. Depois vocês falam. Acho que não tem mais, não. Deixa eu ver essa. Como vencer os conflitos no casamento quando o marido... Aí já respondeu também. Tá. Deixa eu ver. O telhado tá precisando de um novo, gente, mas aí novo não é outro marido, não, hein? É orar por uma restauração para que o Senhor restaure, né? Meu casamento está acabando. Ele prefere a TV e o videogame e eu chego e imploro por atenção. Olha, nesse ponto eu sou meio bruto. Às vezes, os homens aqui eu não alivio com eles. Para mim, um homem desse é moleque. Uma criança, precisa de um chinelo, uma cinta, uma vara. Porque um homem que está no videogame, na televisão, e a esposa está morrendo, ele não sabe onde está. Por isso que a Bíblia fala que é deixar o homem pai e mãe. Não é deixar a criança, o moleque. É o homem que deixa a família. Então tem que ser homem para ter uma família. O cara desse não tinha que ter uma esposa. Ele tinha que estar jogando videogame mesmo, que é o lugar dele. Tem que crescer, tomar vergonha na cara. É verdade essa. Daqui a pouco ele vai perder o casamento dele. A Bíblia fala, não dá tempo agora para discorrer sobre isso, mas daqui a pouco o salário vai vir disso aí. E lá na frente ele vai colher, lá no futuro ele vai colher essa imaturidade. O que fazer com um homem desse? Essa mulher aí, dá misericórdia da alma dela. Ela tem que orar e pedir para o Senhor ter misericórdia, porque casou com um menino. Casou com... Deixa eu falar da minha visão feminina dessa situação. Eu acredito que tem conserto, só que você vai ter que se preparar para a casa cair, né? Porque a gente fala muito, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, mas a gente esquece que a primeira casa tem que cair, né? E às vezes a gente está ali segurando a primeira casa, casinha, mas enquanto a primeira casa não cair, a gente não vai desfrutar da glória da segunda casa. Então, de certa forma, isso vai te... Hoje eu estava lendo Jeremias 17, que fala, maldito o homem confia no homem, que faz da carne humana o seu braço, que faz, né? Que ele vai ser como um arbusto num deserto. Então, diga assim, para uma mulher como essa, se tá difícil com seu marido, você tem Jesus para correr para ele com toda a sua força. E Deus vai te conferir sabedoria. Não esquece. Deus vai te dar estratégias certas e sabedoria para trazer luz para dentro da sua casa.
Eu queria te encorajar, Tati, a não desistir. Tati, Busca a sabedoria de Deus. esse é o conselho da Vivi para ti, Tati. Para mim, é para ele. Toma vergonha, ô garoto. Assume esse casamento, assume essa casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que já... Eu acho que o tempo já tá dando. Tá, então tá, gente. Eu tô tentando tirar essa caixinha aqui, mas só Jesus tá virando. Tá Gostei virando, desse... Peraí, amor, deixa eu virar aqui, ó. Eu consegui tirar da última vez, agora eu não tô conseguindo. E o meu dedo é mais grosso, senão não vai mesmo. Mas glória a Deus. Deixa ali. Deixa a caixinha aí. Então tá bom, gente. Foi uma honra, tá? Poder estar Amém. participando dessa live. Que Deus possa estar estabelecendo vocês, levantando vocês no tempo oportuno. Não esquece um conselho. A Bíblia fala que o dono da casa pega a lâmpada e coloca num lugar alto. Não vão para o lugar alto. Deixa ele levar você. Porque ele vai saber o momento em que a estrutura está pronta para receber vento. Nós moramos numa casa e hoje nós moramos no 12º andar de um apartamento. A casa tem um vento, aqui no segundo andar tem outro, no 12º andar tem outro vento. Alguns lugares mais altos, os ventos são mais fortes. Então Deus sabe se você está estruturado para isso. Então vale para vocês, vale para todo casal que está me ouvindo, os pastores que estão me ouvindo, líderes. Cuidado, não deixe o ministério ser sua amante. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Não permita que você seja usado, mas reprovado. Seja primeiro usado. Seja primeiro aprovado e depois usado por Deus. Deus vai te usar, mas primeiro seja aprovado. Seja marido, seja pai, seja presente. Deus te abençoe, tá? É uma honra poder estar falando com todos. Amém. Amém, gente. Amém. Acho que... Não, pode falar, pode continuar. Não, pode. Acho que é você. A Pri tá numa coisa aqui, assim, gente. Eu tô tentando. Deixa aí a caixinha. Melhor. Seja submissa, deixa a caixinha. Deus tá querendo tudo fala. Eu não tô exercendo a submissão, eu tô tentando arrancar esse negócio e não tô conseguindo. Deixa a caixinha, deixa a caixinha. Deixa a caixinha. Deus tá falando aí, bradando na terra. Mas, gente, realmente é um privilégio para nós ter vocês como pastores. Vocês são incríveis, a gente ama vocês, ama o que vocês carregam. Vocês não são de plástico, são de verdade. E isso nos inspira. E realmente que o Senhor possa continuar conduzindo vocês, né? Amém. Esses lugares altos, mas totalmente rendidos a Ele a cada dia. Amém. Obrigado por ter Amém. aceitado o convite. Por ter tirado um tempinho, né? Dessa noite. A gente vai jantar agora junto, amor. Vamos? Aleluia. Ó. Olha aqui, deu uma... Eu enjoei do japonês. ela prefere, eu gosto da polenta com galinha. Escuta, manda um abraço meu também. Polenta com galinha. Manda um abraço nosso, pastor Ronaldo aí, da igreja, né, Ministério Recomeçar, né? Não? Recomeçar. Sim, comunidade cristã. Que é uma benção aí em Contagem, tá? Que tem sido uma benção, uma referência para essa região. Pastor Ronaldo, querido, manda um abraço nosso também para ele. Benção demais. Deus abençoe. Obrigada. E a gente quer aproveitar, né? Já vamos encerrar essa live, só vamos pedir vocês para estarem orando. Depois a gente vai subir essa live lá no nosso canal, Priscila e Janilson. Mas na próxima terça a gente vai estar com a Tamires Garcia. Ela confirmou nessa tarde. E a gente vai estar falando sobre o noivo vem. Né? Que lindo. Fazendo um paralelo aí de Jesus com o noivo da terra, para as meninas solteiras. E eu creio que vai ser bênção. Amém. E é isso, gente. Amém. Muito obrigada mesmo. Vocês são um bênção. Nós amamos muito a vida de vocês. E eu espero de verdade que tenha abençoado todo mundo aqui que esteve conosco. Amém. Muito feliz, gente. Pode orar? Vamos orar, então. Pai, obrigado pela vida do Janilson e da Pri, que são um casal que tem decidido entrar na brecha, decidido entrar num lugar de intercessão e posicionamento para salvar, restaurar e curar casamentos. Eu oro para que os pés deles se firmem e todos aqueles que estavam nos ouvindo, de alguma forma, possa ter recebido uma semente em seus casamentos, seus relacionamentos, seja com o esposo, com a esposa, seja com os filhos. A nossa oração é que a unção que está sobre nós, que restaurou, restaura e tem nos constrangido em amor todos os dias, possa também estar sobre eles.
Abençoamos aquele que está com o casamento por um fio, aquele que está com o casamento destruído. Eu profetizo no ramo de oliveira, no bico do Espírito Santo, da pomba, trazendo esperança para a vida dessa pessoa, desse casal, dessa mulher, desse homem, em nome de Jesus. Abençoamos todas as famílias do Brasil, porque cremos que uma família curada, uma sociedade curada, uma família saudável, uma igreja saudável. Nós declaramos que em Abraão e reivindicamos isso. Todas as famílias da terra estão abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, uma honra, viu? Deus abençoe vocês. Amo São vocês. incríveis. Também. Beijo, até a próxima. Beijão. Deus abençoe. Amém. Como é que sai daqui, gente? Eu vou fechar vocês, ó. Tá, beijo. Beijo. Com Beijo. Deus. Com Deus. Ei, Pri, não... Gente, olha que aventura essa live de hoje. Foi uma aventura. Até agora eu galera. não consegui tirar essa caixinha daqui. Mas a gente crê que realmente pode abençoar pessoas. E o nosso intuito realmente é continuar inspirando vocês a viverem os sonhos, os propósitos de Deus. Amém. Saiba que Deus te fez de propósito, para um propósito, Amém. né? E por causa de um propósito. E isso é incrível, que você receba realmente essa semente de um casamento restaurado, de um casamento na cruz, porque só um casamento na cruz pode viver os benefícios da cruz. Amém. Né? E de verdade, gente, hoje essa live teve esse... O Jane tá aqui tirando a caixinha. A moça tirou a caixinha. Gente, olha que aventura. Eu espero que vocês não tenham ficado com gastura, porque eu tava com gastura de ver a caixinha ali no rosto da Vivi e do Theo. Mas, ó, de verdade, gente, obrigada por vocês estarem conosco até aqui. Semana que vem tem mais live. Todas as terças agora é com propósito. Verdade, terça com propósito. Não fica assistindo novela, nada disso, gente. televisão, Big Brother, não. Crente não assiste Big Brother. Ó, Crente assiste uma live legal. eu posso te indicar duas coisas. A primeira delas, que o nosso livro está na Amazon. Sim, Verdade. você pode adquirir, vai chegar na sua casa com muita segurança. O link está aqui na bio. O nosso livro chamado Juntos por um Propósito, um chamado à santidade. E também temos um canal no YouTube. É só você digitar no buscador Priscila e Janilce. Lá tem vários vídeos super legais. E você também pode acompanhar aqui pelo Insta do Juntos por um Propósito. Verdade. A gente tem... Deus nos deu esse chamado, né, amor? De levar a cura de Deus, a cura sentimental, essa mensagem, né? De cura sentimental e pureza sexual para a igreja, para a noiva. Nós, né, temos falado a respeito desse quadro sempre, porque a gente crê que a igreja brasileira está indo encontrar com ele e nós somos esse amigo do noivo, que está tocando uma trombeta, dizendo, sede santo, porque o Senhor é santo. Amém. Né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, liberar graça e nos segue aí, deixa o seu comentário. Nós também estamos abertos a estar ministrando seminários, Amém. conferências. Nós queremos ir até essa cidade, até essa igreja e liberarmos uma palavra de graça e de favor do Senhor. E muito obrigada, gente, você que esteve até aqui conosco nessa terça-feira, que Deus possa te abençoar, que o seu casamento realmente seja um casamento de propósito, que você venha entender que é uma construção diária. Todos os dias a gente deve regar com muito amor, com muita cumplicidade, muita admiração. E é isso aí, gente. A gente está muito feliz porque agora realmente nossas terças têm mais propósito. Verdade, é uma terça com propósito. E a gente vai colocar essa live lá no canal do Junto. A gente vai se organizar para que essa semana a gente coloque. Então você tem que ativar o sininho para você receber lá as notificações. É isso aí. Tchau, gente. Beijo, Deus abençoe. obrigada por tudo, gente. Estamos juntos por um Juntos por um propósito. propósito.